O cinema é uma das expressões culturais mais completas. Une técnica, criatividade, memória, sensibilidade e reflexão. No Brasil, o audiovisual se tornou tanto ferramenta de formação crítica quanto instrumento de preservação histórica. No cinema mundial, em suas múltiplas linguagens, nos permite explorar outras culturas, compreender outras narrativas e discutir questões sociais, políticas e humanas. Para falar sobre o assunto, recebemos ela, que nasceu em 9 de janeiro de 1993, filha de Marli de Fátima Medina dos Santos e Carlos Roberto dos Santos. Nasceu em Caratinga, mas se considera ubaporanguense de coração. Hoje ela reside em São Paulo, onde segue ampliando sua trajetória acadêmica e profissional no campo do audiovisual. Não sai daí, já já você vai conhecer a nossa entrevistada de hoje. O começo de conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEG TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Hoje iniciamos uma jornada pelo universo da imagem, da memória, da cultura e da pesquisa audiovisual. Vamos falar de como o cinema forma pessoas, registra histórias, provoca reflexões e transforma mundos. Essas e outras questões serão discutidas no começo de conversa de hoje. Está aqui conosco ela que é bacharel em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mestra em Imagem e Som com foco em História e Políticas de Cinema pela UFSCar e atualmente cursa doutorado em Antropologia e História do Cinema e Audiovisual na renomada Université Paris-Nanterre, na França. Seu trabalho investiga como o cinema constrói narrativas, identidades e imaginários. É uma trajetória que une pesquisa, cultura, história e sensibilidade. Seja muito bem-vinda, Tamara Santos. Obrigada. Prazer te receber aqui. É uma honra para mim estar aqui, principalmente na minha região, poder falar com os meus conterrâneos sobre o meu trabalho, que pouca gente entende, pouca gente conhece, e tentar também alertar um pouquinho a região sobre preservação audiovisual. Bacana demais. Eu li na pesquisa que o jornalista fez para montar a pauta com você, ela fala que ela nasceu em Caratinga, mas ela é de Ubaporanga, porque o Ubaporanga não tem hospital. Você brinca com isso, né? O Ubaporanga não tem. Infelizmente, a gente tem no nosso RG Caratinga, mas eu sou ubaporanguense de coração, vou defender o Ubaporanga. E, inclusive, o próprio Agnaldo Timóteo... Dizem as más línguas que ele nasceu em Ubaporanga. Mas naquela época era distrito de Caratinga, então já falava que era caratinguense. Hoje, quer dizer, hoje estou em Ubaporanga, vai ganhar neném, vai para Caratinga. Você sabe que agora é uma mudança recente essa, que na verdade hoje o pai e a mãe podem alterar nesse momento, falar não, nasceu em Caratinga, nasceu em Ubaporanga, entendeu? Mesmo natural de Ubaporanga, natural de. Mas isso é uma mudança recente mesmo, parece que de um ano para cá isso já pode ser feito. Porque antes valia o atestado do médico, né? Nasceu, mas hoje tem a palavra do pai e da mãe com atestado, falando, não, nasceu lá porque não pôde, mas... Inclusive de estado para estado, achei interessante isso. Bom saber. Conta para nós. Peraí, de Ubaporanga, passou pela Bahia, está em São Paulo e faz doutorado na França. Como é que começou essa história toda? Primeiro, Bahia. Como você foi parar lá na Bahia? Sim, eu rodei. Tudo começou quando eu sempre quis fazer cinema, moda, alguma coisa relacionada à arte. Desde novinha. Desde garota, né? A cabeça era grande demais, assim, para ficar aqui em Ubaporanga. Então, desde nova eu quis estudar alguma coisa relacionada à arte mesmo. E aí eu comecei a fazer publicidade na Unileste, aqui em Patinga, que era o mais próximo, né? Começou a estudar. E só que os meus próprios professores falavam, você não é publicitária, não é seu lugar aqui, você deveria fazer cinema. Então eu encontrei esse curso na Bahia que, inclusive uma curiosidade, eu fui a primeira turma do curso, ele não existia antes. E até hoje só existe ele no Brasil. Foi um curso muito revolucionário, que o campus é em Santo Amaro, que também é o berço da cultura do Brasil, Recôncavo. Eu morava em frente à casa da Dona Canô, é a casa a cidade do Caetano e da Betânia. Então, eles abriram esse centro de cultura, essa graduação, fui da primeira turma, não tinha ninguém, a gente construiu juntos o curso.
E foi um desafio, assim, porque eu nunca tinha pisado na Bahia. Fui falar com os meus pais de Ubaporanga, que eu ia estudar 15 horas de Ubaporanga. Deu certo, eu aprendi muito de tudo, assim, a gente monta a nossa própria grade, né, tem as matérias obrigatórias, antropologia, inglês, relações étnico-raciais, mas a maioria da grade a gente pode montar, então eu escolhi tudo que era relacionado à história, cinema. Bacana. E aí, logo na graduação, eu me interessei muito pela pesquisa, porque eu achava que eu gostaria de fazer cinema. E aí eu descobri que, na verdade, eu gosto de pensar cinema, que é diferente. Eu gosto de pesquisar a lógica de pensar a imagem, movimento, a relação com a cultura, com a sociedade, identidade brasileira, sobretudo. Então, eu comecei a perceber que a minha área não era, de fato, produção, que era pensar o cinema e pesquisar. Fiz uma iniciação científica lá ainda na UFRB sobre preservação audiovisual, que eu pesquisei os acervos de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e aí logo no mestrado o que fazia sentido para mim era ser orientada por um pesquisador, professor na UFSCar, que ele já foi diretor da Cinemateca Brasileira. Então, bacana. Eu já segui por esse caminho, já pensando em trabalhar um dia na Cinemateca, que era o meu sonho. Acabou que eu terminei o mestrado e cheguei na Cinemateca, no Projeto Nitratos. Que bacana. Eu ia até te perguntar isso, quando você fala, desde pequeno eu pensava em cinema, pensava em ser atriz, pensava em dirigir, era uma dúvida, né? Estava ligado a cinema. Eu era uma cinéfila, então eu assistia muito. Hoje, depois que a gente começa a trabalhar com cinema, a gente para de assistir filmes. Né? Não aguenta mais, porque já assiste muito no trabalho. Então eu era muito cinéfila, eu assistia tudo, sabia tudo. E aí eu achava que por isso, por admirar muito, eu achava que eu gostaria de fazer cinema, mas acabou que não aconteceu. Eu fico pensando, esse curso que você fez lá de graduação, primeiro, é a primeira turma, então é uma coisa que marca bastante, né? Mas numa cidade que respira cultura, né? O tempo todo. Tudo ali é cultura, coisa impressionante, né? É impressionante, assim. Sair do Sudeste primeiro e chegar de uma cidade pequena também, que a gente não tem muito conhecimento sobre o Nordeste, sobre a cultura, e chegar numa cidade que é muito tradicional. Santo Amaro é uma das cidades mais tradicionais da Bahia. E foi um choque, mas um choque bom, assim. Eu brinco que eu era uma Tamara, eu virei outra Tamara depois de ter morado no Recôncavo. É interessante. Eu queria te perguntar o seguinte, como que eu acho que primeiro eu queria fazer esse comentário, acho fantástico uma mulher no cinema, nessa área da pesquisa, e me empolga muito, né? Nós somos uma TV universitária, então assim, fico imaginando assim, tanto de coisa que tem, deve ser uma loucura, até para escolher um projeto de pesquisa, porque é muita coisa para se ver, né? Eu queria que você falasse do papel da mulher nessa narrativa, nessa história do cinema, porque nessa área específica, porque a gente já está vendo aí, é bacana demais, eu assisti essa semana, já está no streaming, o Apocalipse dos Trópicos, da Petra Costa, que está com chance de concorrer ao Oscar, inclusive um documentário, uma mulher dirigindo, né? E aí uma mulher na pesquisa científica. Conta pra gente como é que é isso. Então, essa questão da produção, ela foi aos poucos crescendo, o papel o espaço da mulher na produção, na direção, principalmente, como tem a Petra hoje. Isso já acontecia há muito tempo, mas era mais raro. Por exemplo, a minha colega na Cinemateca, a Marcela Greco, ela descobriu a primeira diretora brasileira, que foi a Cláudia Verberena, nos anos 1930. Hoje os filmes dela não existem mais, estão perdidos. Aí eu posso falar um pouco mais disso também, como funciona essa questão da preservação, o quanto a gente já perdeu do cinema brasileiro, né, da nossa cultura cinematográfica. Mas as mulheres, elas desde sempre, Carmen Santos, a Cléo, elas desde sempre estiveram presentes no cinema, seja na direção ou por trás das câmeras de outras formas, né? Mas isso foi crescendo, depois teve cinema de retomada. Nós temos várias diretoras brasileiras, mas isso foi crescendo agora. Recentemente, nesse cinema contemporâneo, a gente tem cinemas mais regionais, a gente tem a mulher no cinema, a gente tem o cinema, a gente agora está acontecendo um movimento de criar a Cinemateca Negra, a Cinemateca Indígena. Então, agora, essas identidades culturais estão mais fortes no cinema, não está só focado em Sudeste, Rio-São Paulo, né, eixo Rio-São Paulo, e nem só para homens. Então, agora está tendo mais espaço para todo mundo e mais formação também no Brasil, que tem pouco tempo que começou, né? Porque antes as pessoas eram mais autodidatas e agora tem muitas mulheres nos cursos de cinema. Agora, sobre a pesquisa, a gente tem um caminho na pesquisa acadêmica sobre cinema
que desde final dos anos 2000 está crescendo muito mais, que é pesquisa do cinema feminista. Então, com o viés feminista. Bacana. Então, a gente estuda a segunda onda do feminismo, a gente tenta ligar isso com os filmes, tem muita análise fílmica pensando no lado da mulher, e eu, particularmente, não faço essa análise da segunda onda, de usar autoras como Laura Mulvey, eu pego mais a história das mulheres. Entendi. Então, para mim é muito importante e que faz muito sentido você pensar na construção, eu vou fazer o recorte aqui do Brasil, mas isso é mundial, porque o cinema de Hollywood esteve por todo lugar, mas para mim faz muito sentido entender a construção da mulher como identidade aqui no Brasil, pensando na influência que elas tiveram com o cinema, relacionado ao cinema. Uhum. Então, a mulher no Brasil, ela foi moldada de acordo com tudo que elas assistiam nos cinemas dos anos 20, quando começaram os grandes cinemas, exibições, quando começou essa cultura de fã, quando surgiram as revistas de fã, pôster para colar na parede, dicas de moda, as mulheres se vestiam como as mulheres da televisão, elas conseguiam se libertar um pouco mais como as mulheres da televisão, não. A mulher que fumava. A mulher que fumava, a mulher que vestia... Quem andou de bicicleta, o filme mostrava, a mulher também possa andar. Que usava calça. Então, assim, muito do que a mulher hoje, ela foi evoluindo em questão de liberdades mesmo no Brasil, isso é graças ao cinema. Então, eu gosto de pensar nesse imaginário que foi construído em torno do cinema, que refletiu na nossa personalidade, na libertação das mulheres até também. Interessante, porque não é só um evento que proporciona lazer, né? É o cinema social mesmo, mudando comportamento, inclusive, né? Direcionando caminhos, é uma coisa muito bacana isso. Você está na docência, não? Não, na docência eu fiz estágios, né, de docência durante o mestrado, 2 semestres que eu dei lá no UFSCar para graduação, mas eu não me interessei por enquanto. Eu sou muito fã da preservação audiovisual, assim, eu acho que é muito importante, poucas pessoas têm conhecimento sobre isso e trabalham com isso no Brasil. Então, a gente tem até esse problema, né, para encontrar pessoas para trabalhar na Cinemateca, por exemplo, porque não tem formação no Brasil de preservação. Então, como são poucas pessoas, eu prefiro ficar na preservação, tentar contribuir ao máximo que eu puder, o meu conhecimento na preservação e talvez futuramente, porque agora eu entrei no doutorado, talvez futuramente entrar na docência. Bacana. Então, vamos fazer um rápido intervalo. O diretor já está me chamando a atenção aqui, já roubamos 1 minuto do primeiro bloco, vamos começar com 9 no segundo, mas eu queria voltar para o segundo falando sobre isso, qual a aplicação prática do seu estudo, do seu conhecimento, ok? Você não sai daí, vamos para um rápido intervalo, já nós estamos de volta. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa, recebendo aqui Tamara Santos. Conta para nós. Para quem está nos assistindo, o telespectador, o internauta. É porque eu estou imaginando, as pessoas estão falando, ela não é atriz, ela não dirige filme, ela não dá aula, e esse conhecimento todo está indo para onde? Conta para nós. Então, nós pensamos muito no cinema como um tripé, né? Antigamente falava-se muito em tripé, que é a pré-produção, a produção e depois a distribuição, mas na verdade vai muito além disso. As pessoas esquecem da preservação. Um filme, depois de pronto, a vida dele não acaba ali. A gente precisa que esse filme exista dentro de 200 anos, 125 anos, que é o caso do nosso filme mais antigo preservado, que ele foi filmado em 1909 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Hoje preservado, né? Não foi o primeiro filme brasileiro. Mas as pessoas elas não param muito para pensar no futuro desse filme. Como as próximas gerações vão assistir esse filme, vão ter acesso a esse filme. Que, na verdade, não é só, como você disse, um lazer. O produto audiovisual, a imagem em movimento, ela também traduz uma história do Brasil. Com certeza, conta a história. Exato, ela conta a história do Brasil. Então, o meu trabalho, diante de tudo que eu estudei muito a história do Brasil, e o meu trabalho, na prática, que eu faço hoje, é pegar um rolo de filme, que é uma película 35mm, 16mm, que não tem, às vezes tem informações, aí eu posso aprofundar um pouco a pesquisa, mas às vezes não tem nenhuma informação, não tem título, não tem letreiro, não tem nada. Às vezes é um fragmento, porque, não sei se vocês sabem, mas
os primeiros filmes, até meados dos anos 50, era feito em nitrato de celulose. E ele entra em autocombustão. Então, a gente tem menos de 10% do que foi produzido no Brasil hoje preservado. Porque já tiveram muitos incêndios na própria Cinemateca, ou as pessoas guardam debaixo da cama, pode correr incêndio, isso é muito perigoso. Se vocês tiverem, por favor, filmes em película embaixo da cama, entreguem para a Cinemateca ou alguma instituição por perto, né, que tem instituições em Belo Horizonte, por exemplo. Mas muito do que a gente tinha perdeu ou está fragmentado. Então, meu trabalho é pegar isso e tentar identificar o que é. Então, a gente precisa de um conhecimento, eu brinco que é CSI dos filmes. A gente precisa ter um conhecimento de absolutamente tudo. Eu preciso conhecer cidades, prédios. Se a gente reconhece um prédio, eu consigo dizer se aquele prédio foi construído em 1930, o filme não tem como ser antes disso. Capô de carro, se tem um poste de iluminação, aí já tem iluminação naquela cidade. Aquela escola é de Sabará, então o filme foi filmado em Sabará. E a gente vai cercando rostos de político, quando é um documentário, que tem esses filmes mais antigos que estão preservados, muitos são documentários, tem pouca ficção preservada no Brasil. Entendi. Então a gente tem que ter um conhecimento de cinema brasileiro, claro, um conhecimento de certeza. história do Brasil muito aprofundado, mesmo assim. Então, o trabalho é essa investigação de descobrir o que é e preservar e fazer com que não seja só um arquivo numa estante. O meu trabalho, assim, o meu foco, inclusive o que eu estou trabalhando hoje com os povos indígenas, é dar uma nova vida também para esses materiais, porque os materiais foram filmados num contexto muito colonialista, com um discurso muito colonialista. Então, a ideia é apresentar esses filmes, dar acesso a esses filmes aos povos indígenas para que eles possam criar novas narrativas em cima disso, porque a preservação também, ela não basta só preservar, tem que ter a difusão, tem que mostrar para o público, tem que estar disponível, por isso que a gente digitaliza, porque digitalizar não é preservar. Entendi. A gente não sabe o que pode acontecer com esses filmes que estão digitalizados, né? Pode queimar o HD, alguma coisa assim. Então, a gente mantém em película, mas é importante dar acesso e o reuso. Tem muito filme que é feito com imagem de arquivo, muita bacana. gente estudando essas imagens para entender o Brasil. Então, o trabalho é dar todas as ferramentas possíveis e preservar esse material para que as pessoas possam reutilizar ou estudar o Brasil a partir deles. E sai publicações também? A gente... Como resultado de um trabalho de pesquisa em cima de uma película, alguma coisa assim? Sim, mas é algo mais particular, assim, pessoal. Não é acadêmico, não é? Não, Quer sim, dizer, eu vou botar na revista para todo mundo ter acesso, não é bem assim não. Não, sim, isso Também. acontece, mas o que eu quis dizer é que são pesquisadores do cinema, no geral, da vida acadêmica, e nós, pesquisadores que trabalhamos nos acervos, a gente pode também escrever e publicar sobre os trabalhos, mas não é algo que institucionalmente acontece. Entendi. Porque a gente não tem pode tempo. Pode acontecer, mas não é o foco, não é esse. Quando você pega uma película antiga dessa, por exemplo, aí você, com todo o seu conhecimento de cinema, história do Brasil, história do mundo, para poder estar analisando uma película, consegue perceber no filme, por exemplo, alguma coisa que o diretor disse sem estar muito claro, o que está dito nas entrelinhas em determinado filme? Eu fico pensando em períodos, por exemplo, de regimes mais autoritários, por exemplo, pegar um período de ditadura. Eu imagino quanta coisa esse pessoal colocou no filme sem que ficasse muito claro. Tem isso? Tem. A gente, na catalogação, a gente não coloca análise fílmica. A gente cataloga o material, o que tem nele, sinopse, ficha técnica, algumas observações ali, questões mesmo do material, que não é nada de julgamento nosso, mas a gente faz o trabalho de análise fílmica por fora. E justamente para poder analisar e ver o discurso que está implícito, às vezes, naquele material. Sim, durante, principalmente essa coleção que eu estou trabalhando agora, sobre os povos indígenas, durante o período da ditadura, tudo está registrado, principalmente nos arquivos franceses que eu estou trabalhando, que a gente não podia registrar aqui, nem denunciar sobre a construção da Transamazônica, tudo está muito implícito, mas a gente consegue encontrar muita coisa. E a análise fílmica, ela parte disso, assim, né? Os pesquisadores de cinema que escrevem dissertações e teses sobre filmes, sobre obras, faz análise fílmica justamente para ver o que não está na cara. É mais fácil fazer isso quando não tem nada falado, por exemplo, no cinema silencioso, é mais fácil você ver o não dito. Você vê as lacunas, você vê os silêncios, é muito mais fácil, mas existem sim análises de filmes também sonoros, que é super possível para a gente tentar entender o que o diretor quis passar, sabe, com montagem, que seja, edição. A linguagem cinematográfica ela é muito rica. Você concorda que o cinema brasileiro ele vive um momento bem especial, pelo menos no sentido de visualização externa e prestígio, e
E o brasileiro mesmo vendo, né? Concorremos ao Oscar com um filme, a atriz não ganhou, mas o filme foi premiado. E temos agora quase indicado ao Oscar de novo. Tem esse documentário da Petra, que está tudo com um cara que também vai concorrer. Quais são ainda os grandes desafios, os maiores desafios do cinema brasileiro? O cinema brasileiro, na história toda dele, em toda a trajetória do cinema brasileiro, é resistência. Assim. A gente não tem uma indústria consolidada como tem Hollywood. Houve uma tentativa de ter uma indústria do cinema no Brasil, ali com a Vera Cruz, Atlântida, nos anos 40, 50. Mas a própria Cined que começou isso, né, com a Adhemar Gonzaga da Cinearte. Então já aconteceram tentativas de transformar o Brasil numa indústria consolidada de cinema, mas é sempre muito difícil porque a gente não tem apoio governamental, a gente não tem um incentivo como tem em outros países, como na França. É muito mais complicado no Brasil. Mas hoje eu vejo uma abertura muito maior com as leis de incentivo. Depois da retomada que voltaram as leis de incentivo, temos editais, a gente tem um filme que foi feito aqui, né, em Caratinga, e isso não poderia acontecer sem as leis de incentivo. Hoje a gente tem uma abertura maior, mas ainda assim eu sinto que é muito frágil, não é o suficiente. Qualquer mudança nas próprias leis de incentivo, o cinema já não anda mais para frente. O Brasil, ele sempre assim, esteve muito à vista internacionalmente, o cinema brasileiro, com Glauber Rocha, mesmo nos anos 20, as primeiras ator e atriz que foram para Hollywood trabalhar, Lia Torá e o Guilherme Olimpo, nos anos 20 eles já estavam trabalhando lá, os primeiros a trabalhar em Hollywood. Então, o cinema brasileiro, ele sempre foi visto, mas não tanto quanto agora. Realmente, eu acredito que mais pelas redes sociais que as coisas cresceram, sabe? E eu acho que tem uma aderência também do público geral em querer torcer e a própria distribuição, porque tanto Ainda Estou Aqui quanto agora o filme do Kleber, O Agente Secreto, eles foram distribuídos para vários lugares. O filme do Kleber está passando aqui em Caratinga, né? Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo. Você está falando, eu estou refletindo aqui, quando você fala que sistema é resistência, cultura no Brasil é resistência, né? Você vê, por exemplo, alguns setores da economia, alguns ainda também, como cinema, é muito resistência, mas a maioria não fica nessa dependência ao governante de uma cidade, de um estado, do país é A ou B, porque ele se mantém. Cultura no Brasil fica sempre dependente de quem está com a caneta na mão, né? Então, 4 anos vocês terão cultura. Não, 4 anos, nem nada de cultura para vocês. É muita resistência, você não sai daí. Bate-papo sensacional. Já nós voltamos com o último e terceiro bloco do Começo de Conversa. Já. Olá, estamos de volta com o último bloco desse Começo de Conversa. É você que chegou aí agora, pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós estamos conversando com Tamara Santos. Tamara, vamos lá, o seu doutorado na França, é sanduíche, é online, como é que funciona? Então, não é sanduíche, é o doutorado todo mesmo. A questão é que eu acabei de entrar, então esses primeiros meses vão ser online, à distância, até eu me organizar para poder mudar para lá. E vai ter que ir para lá mesmo? Vou ter que ir para lá, sim, porque os arquivos estão lá, né? Tudo começou porque teve o Ano da França no Brasil, esse ano, 2025, e o INA, que é a instituição ligada ao Ministério da Cultura da França, o Instituto Nacional de l'Audiovisuel, é um dos maiores institutos de preservação do mundo, assim. A estrutura deles é gigantesca, porque a França também tem lei de depósito legal desde 1573, eles valorizam patrimônio. E então lá o INA chamou a Cinemateca, convidou a Cinemateca para um projeto, propôs esse projeto sobre um acervo que eles tinham de 30 filmes sobre os povos indígenas do Brasil. E a Cinemateca me escolheu, porque eu sou professora de francês também, eu falo francês há 19 anos. Bacana. Há 19 anos, o menino do Boporanga falando francês, não sei porquê, ainda bem, né, que eu segui nisso, porque essa oportunidade caiu no meu colo, basicamente, porque eles precisavam de uma pessoa com formação básica em antropologia e que falasse francês, que foi o meu caso na minha graduação. Bom. Então, a Cinemateca me enviou para o INA para fazer uma residência lá de pesquisa. Eu descobri que não são 30, quando eu cheguei lá eram 3.000. Então, eles têm muita coisa sobre o Brasil que a gente não tem. Assim, eles têm muitos arquivos, porque eles preservam, a preservação deles é mais efetiva.
E eles têm muito material sobre o Brasil e eu fiquei encantada, assim. Eu agora mergulhei de cabeça porque eu vi que tem muitas coisas valiosas, muitos arquivos valiosos sobre os povos indígenas, que a gente precisa ter acesso no Brasil, a gente precisa saber que existe, eles precisam saber que existe e eles precisam também participar da indexação, da catalogação, para que os nomes das etnias dos povos estejam corretos, para que eles sejam encontráveis, para que eles possam ter voz também, para que eles possam dar voz em cima desses arquivos às próprias comunidades indígenas. Então, foi um trabalho que eu mergulhei de cabeça e hoje o projeto de doutorado justamente é esse. Terminar de ver tudo que tem lá, fazer um inventário de tudo que tem lá, porque foi pouco tempo, e tentar construir uma forma de base de dados aberta, onde os povos indígenas tenham acesso aos arquivos tanto do Brasil quanto da França, para ter governança. Eu fico vendo a sua empolgação com isso tudo, né? Chegou lá, empolgou, eu quero voltar. O que mais que te inspira assim, para tratar do cinema, não apenas como arte, mas como fenômeno social? Olha, como eu te disse, principalmente a identidade brasileira ela foi construída em cima total do cinema, dos cinejornais, porque no período Vargas, porque Getúlio Vargas ele criou o Brasil que a gente conhece hoje, o Brasil do samba, o Brasil isso foi criado, né? Isso foi fabricado. E a gente tem os cinejornais preservados, que eu trabalhei durante o projeto Nitratos, a gente tem o Cinejornal Brasileiro, o Cinejornal Informativo, que eram cinejornais, para quem não sabe, cinejornais eram notícias que passavam nos cinemas, existia um complemento nacional, era obrigatório passar alguma produção brasileira nos cinemas antes dos filmes hollywoodianos, dos filmes estrangeiros. Então, ali nos anos 40, nos anos 30, 40, 50, era muito forte o cinejornal. Depois teve o Canal 100, que as pessoas devem lembrar, que também é o Canal 100, é um projeto que está acontecendo na Cinemateca agora, junto com a TV Tupi. Esses cinejornais do governo federal, do próprio Canal 100, que construiu também essa memória do Brasil com o futebol, e todos os arquivos da TV Tupi, tanto as telereportagens quanto as novelas, isso tudo moldou o Brasil. O Brasil ele tem uma identidade cultural que é muito ligada à televisão, muito ligada às telas, às obras audiovisuais. Então, para mim, o mais encantador mesmo é estudar isso, tentar entender como o Brasil foi construído através das imagens de movimento e como a gente pode evitar erros do passado também, aprender com os erros do passado e poder reutilizar essa história, ter acesso e reutilizar essa história. Para mim, assim, é intrinsecamente ligado a história do Brasil com produção audiovisual. Bacana. Você acredita que o cinema brasileiro, a gente fala cinema, fala em arte, a gente sempre pensa num espaço bem democrático. No cinema brasileiro é um espaço democrático de criação ainda? Ou tem um obstáculo nisso que precisa esperar? Não acredito que seja democrático. Está um pouco longe, assim. Hoje é um pouco menos difícil fazer cinema no Brasil, trabalhar com cinema no Brasil, mas... É só um pouco menos difícil, né? É um pouco menos difícil. Não é nem mais fácil. Não tem nem formação aqui no nosso estado. A gente tem o curso de cinema em duas particulares, na UNA e na PUC, em BH, e agora estão pensando em abrir, foi falado na Cineop desse ano, estão pensando em abrir um curso de cinema em Ouro Preto. Em Ouro Preto? Na UFOP. Engraçado, porque Ouro Preto já era para ter, né? Já era para ter, exato. Tem Cineop lá todo ano, que é um evento. Exatamente. Mas agora parece que vai abrir, mas começa pela formação, que é escassa. Quando tem formação de preservação, não existe, não tem essa disciplina nos cursos de cinema. E... Quando pega quem tem conhecimento não quer dar aula, não, tem isso. Tô aí, tô voltando, quando eu voltar, quem sabe. Mas tem professores para isso, tem muitos pesquisadores de cinema e não tem emprego. Esse é o contrário, na verdade. Entendi. Não tem concurso para todo mundo. A gente quer ensinar, mas não tem espaço. E a gente tem que escolher as nossas batalhas também, escolher a preservação. Mas e em questão de financiamento, no Brasil é muito triste. Financiamento de produção ainda é melhor do que de preservação, mas ainda é muito escasso. Se você não tem financiamento público, dificilmente você vai fazer um filme no Brasil, porque é muito caro. É muito caro fazer um filme. Nós estamos falando o tempo todo aqui de como estão interligados as coisas, né? O cinema com a própria história, de como que o cinema ele moldou, ele ditou regras, mostrou caminhos, comportamentos. Quando você olha as futuras gerações, de que maneira você acha que o cinema, a capacidade dele de impactar futuras gerações? Eu acredito que hoje
é uma via de mão dupla, né? A gente fala muito que o brasileiro, qualquer pessoa, no sentido sociológico, por conta do imaginário do cinema, a gente é muito influenciado, mas eu acho que também é o contrário. Isso existe também. O cinema, obviamente, ele vai mostrar o que é a vida, o que é a sociedade. Então, é uma via de mão dupla que vai se alimentando. Então, eu acredito que hoje, com os cinemas mais plurais, que a gente chama, que são esses cinemas das comunidades, são esses cinema periférico, o cinema de mulheres, o cinema negro, o cinema indígena. Eu acredito que com essas outras cosmovisões, quando as pessoas tendo acesso, as pessoas, geração de hoje, tendo acesso a essas narrativas na tela, acho que elas vão criar uma outra consciência. Isso está mudando de forma positiva a população. Bacana, Tamara. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Você tem 1 minuto para as suas considerações finais, essa câmera aqui é sua, deixar um recado para os telespectadores, para os internautas, telespectadores das TVs que são parceiras, a NEC TV, TV Sec, Supercanal, mandar um recado para os ubaporanguenses, para os seus conterrâneos, é com você. Então, a gente falou de preservação hoje, da importância da preservação audiovisual, para preservar também a cultura, a história, a identidade de um povo, e no âmbito regional isso não é diferente. Seria muito importante que vocês tivessem com mais consciência da preservação, preservassem tudo que vocês documentam, seja de audiovisual, de fotografias, identificar, tentar colocar no museu da cidade de vocês. Seria importante para gerações futuras terem acesso a isso. E eu sei que não é muito falado, que as pessoas não têm muito conhecimento sobre essa área do cinema, que as pessoas estão mais acostumadas com a produção mesmo, mas gostaria de enfatizar que essa área existe, a gente está preservando para as próximas gerações. Todo país tem uma cinemateca, uma instituição de preservação, não é à toa. A gente precisa preservar a história do país e também reutilizar, né, essas imagens para contar novas histórias. E eu gostaria, né, acima de tudo, mandar um beijo para o pessoal de Ubaporanga, para minha família, para o povo da Dona Zoca, e dizer que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse lado meu profissional e de tudo que eu defendo aqui para vocês na TV. Bacana, Tamara. Muito obrigado. Obrigado por você dar um tempo e vir falar conosco. Eu quero, depois que você vir o resultado pronto desse programa, você vai receber, você vai mandar uma crítica no meu privado sobre o audiovisual do programa. Tá. Fala, vou fazer uma análise fílmica. Sobre a iluminação, sobre o som, beleza? Tá bom. É brincadeira, obrigado. Obrigada, foi uma honra. Muito obrigada. Um prazer muito grande te receber aqui. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.